podemos confundir sufrágio com voto. Vamos falar do voto agora. O que é o voto? O voto, ele é um instrumento do sufrágio. Então, como que eu materializo o direito de sufrágio? Através de um negocinho chamado voto. Então, o voto é o que vai materializar, o que vai instrumentalizar o exercício do meu direito de sufrágio. E ele é um direito também, público, subjetivo, mas para algumas pessoas, como a gente vai ver, ele é um dever também. Então, a gente pode dizer que o voto, ele é um direito e para algumas pessoas, ele se manifesta também como um dever fundamental, tá? Características do voto. Você viu comigo ali no caput, deixa eu trocar a cor da caneta, ali no caput do artigo 14, que a Constituição diz assim, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto, direto, secreto, com igual valor para todos. Então, a nossa Constituição, aqui no artigo 14, ela traz algumas das características do voto. Lá no artigo 60, parágrafo 4º, que é quando ela fala a respeito das cláusulas pétreas, ela traz ainda outras características do voto. E lá ela vai dizer que é cláusula pétrea, portanto não pode ser abolido o voto direto, secreto, universal e periódico. E a gente vai analisar então essas características do voto. Vem comigo. O voto, ele é direto. Direto por quê? Porque nós damos o nosso voto àqueles que a gente pretende eleger. Então, o voto é dado àquele que se quer ou se pretende eleger. Essa é a regra. Entretanto, nós temos uma possibilidade aqui, ó, de eleições indiretas. Vou colocar aqui como uma exceção. Existe uma situação em que nós vamos votar indiretamente. Então, voto direto é quando eu, sem intermediários, vou e voto. Não é que eu elejo representantes e esses caras vão votar no meu nome, não. O voto, como regra, é direto. É ou não é? A gente não vai à urna, vota lá, pli, 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 pli. É ou não é? A gente não faz isso. Fala assim, ah, eu quero votar naquele presidente. Então, votei no presidente. Eu quero votar naquele deputado. Pi, 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 pi. Então, eu dou o meu voto direto a essas pessoas. Mas existe uma situação na nossa Constituição em que nós votamos indiretamente, que é na chamada hipótese de dupla vacância do cargo de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Então, presta atenção que isso eu aprofundo mais na parte de poder executivo, mas para nós aqui é importante destacar. Quando eu tiver, por exemplo, ausente ou renunciou, foi impeachmentado, morreu, presidente e vice-presidente da República, a gente vai ter que convocar novas eleições, sim ou não? Claro. Então, se eu não tenho presidente, sei lá, renunciou e o vice também renunciou, eu não tenho presidente e não tenho vice. Isso porque se o presidente renuncia, o vice vai e assume como presidente da República. Lembra do caso da Dilma? A Dilma era presidente, o Temer era o vice. Ela foi impeachmentada, saiu, o Temer assumiu e continuou governando. Agora vamos imaginar no caso da Dilma lá na época. A Dilma foi impeachmentada, o Temer assume, só que o Temer, vocês lembram, né? O Temer já era um senhor de idade. Vamos imaginar que naquela época lá, que o Temer era presidente, ele tivesse morrido. Nesse caso, eu tenho uma situação de dupla vacância. Eu não tenho nem presidente, nem vice aqui para assumir a presidência. Nesse caso, o que vai acontecer? Novas eleições. Só que a depender de quando aconteceu essa dupla vacância, eu posso ter eleições diretas, pelo voto direto, eu e você, vamos às urnas, votamos lá, pli, 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 ou eu posso ter voto indireto, ou seja, eleição indireta. Quando? Quando eu tiver essa dupla vacância nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Nesse caso, quem vai eleger presidente e vice-presidente da República vai ser o Congresso Nacional. Então, se eu não tiver presidente e não tiver vice nos 2 últimos anos, quem vai votar
elegendo o nosso presidente, o nosso vice, de forma excepcional, vai ser o Congresso Nacional. Então, essa é uma situação de exceção ao voto direto. Então, a exceção aqui que nós temos na nossa Constituição, vou colocar aqui a dupla vacância, cargo de presidente e vice vago, nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Ok? Beleza. Isso você encontra no artigo 81 da Constituição Federal. Eu tenho ainda o voto enquanto secreto. O que é isso? O voto é sigiloso. Não é verdade? Claro. Inclusive, quando você vai lá votar na urna eletrônica, pode alguém ir junto com você? Você tá lá, você tem uma amiga inseparável. Aí você fala assim, eu vou votar. Miga, vamos comigo ali na urna para você ver eu votando? Pode isso? Não pode. Inclusive, tem gente que faz até foto da Camila. Não pode fazer isso. Dá confusão, não pode. Por quê? Porque o voto ele é secreto, ele é sigiloso. Inclusive, em decorrência dessa característica do voto aqui, é que o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inconstitucionalidade da lei eleitoral que trazia a necessidade de impressão do voto. Vamos colocar aqui? Então, o voto ele é sigiloso. Isso aqui a gente entendeu, ele é secreto, não pode violar a cabine de votação e tal, tudo mais. Aí veio o STF e entendeu aqui que a forma como a lei eleitoral estabelece o processo de voto, ela não poderia gerar a impressão. Então, é inconstitucional a impressão do voto. Veja, aqui cuidado. O STF entendeu como inconstitucional a impressão do voto pela forma como a lei eleitoral trouxe essa situação. Porque, veja, o STF não entendeu que é inconstitucional optarmos pelo sistema analógico de votação. Não foi isso que o STF fez. Você sabe quando o STF faz as coisas erradas deles, eu falo, mas quando não é, não é. Então, o que o STF, na verdade, entendeu? Não estou dizendo também que é certo ou errado, mas nesse caso, ele entendeu que o voto ele pode ser eletrônico, se eu optar por isso, e o voto ele pode ser analógico. Se quiser, eu voto lá na cédula, como a gente fazia há alguns anos atrás. O problema é que eles queriam fazer um sistema de voto eletrônico na urna eletrônica com impressão do voto. Só que como que acontecia pela lei eleitoral? O que acontecia? Que você ia lá na urna eletrônica, aí você ia votar, votou, ia sair um extratinho, tipo um extratinho de quando você faz um depósito do caixa eletrônico, para o mesário. O mesário deveria identificar este voto a você, para você confirmar se votou naquela pessoa mesmo e colocar numa urna lacrada. Você tá entendendo? Qual que é o problema disso aqui? O problema é que o mesário viu o teu voto. Não é? Ai, não, ele vai fazer assim, ó. Não vai, né, meu amor? Não vai. Não tem como, entendeu? Ele vê o voto. Porque a ideia de se exigir impressão do voto é porque o povo brasileiro não confia na urna eletrônica. Eu também não confio, falar a verdade. Esse negócio de urna eletrônica. O Japão, eu acho que não usa urna eletrônica, a gente, moderninho, usa urna eletrônica. Enfim, né? Mas esse que é o negócio. Se imprimir daquela forma, como está na lei, violaria a ideia de voto secreto ou sigiloso. E foi por isso que a STF falou assim, não, do jeito que tá ali, não dá, cara. Do jeito que vocês colocaram ali, o mesário vai ver e daí vai começar votinho de cabresto. Agora, claro, porque daí eu descubro quem que é o mesário ali. Fala assim, filhão, quero que você veja lá quem que a Adriane vai votar. Porque se eu souber que ela votou no fulano, eu vou mandar ela embora. Você tá entendendo? E daí, voto cabrestinho de novo, não podemos fazer isso, tá? Então, por isso, voto secreto, sigiloso, e o STF entendeu como inconstitucional a impressão do voto nessas condições. Mas não que não dá pra gente, pelo menos, falar assim, ó, acabou, voto eletrônico, voltamos para o modelo anterior. Não foi isso que o STF entendeu. Você tá me entendendo aqui? Tá. Ele é universal. O que é universal? Na mesma ideia do sufrágio universal.
ele abrange aqui, né, o maior número de pessoas possíveis, todas as pessoas que preenchem os requisitos mínimos para poder votar. Claro que ser universal não quer dizer absoluto, né? Então, ele é universal na medida em que ele é para todos, mas isso não significa que é todo mundo, né? Todo nacional. Tem que preencher requisitos mínimos, como a gente já falou da idade lá de 16 anos, tá? Ele é periódico. Periódico porque de tempos em tempos a gente tem que dar uma renovada aí na nossa vontade. Então, a ideia é que não haja perpetuação do poder por uma única pessoa, um único grupo. A ideia, inclusive, uma das características da República é essa ideia de alternância do poder. Porque a gente sabe, né? Vamos falar aqui entre nós, não importa se é A ou B no poder. Ficou lá por muito tempo, vai começar a fazer as maracutaia, vai começar a fazer as coisas para se beneficiar. Isso é uma realidade, não é uma prerrogativa do Brasil isso, dos brasileiros. É uma coisa do ser humano, parece. Tem aquela frase que diz assim, ó, você vai descobrir uma pessoa, quando você der poder a ela, dê poder a uma pessoa, você vai descobrir quem ela é isso aí mesmo. Então, por isso a gente tem que dar poder. Mas daí, vamos ficar revezando isso aí, para a pessoa entrar com boa vontade, mas daí ela já sai, daí já entra outro, e assim a gente vai mantendo essa rotatividade do poder, essa alternância do poder. Alternância do poder. Até porque, né, meu amigo, minha querida, minha teteia, hoje a gente pensa de um jeito. Às vezes, daqui 4 anos, eu penso de outro jeito. É ou não é verdade? Nós não mudamos as nossas ideias, nossas opiniões? Claro que sim, e graças a Deus, né, gente? Fica sempre engessado com a mesma opinião, não vai pra frente. Então, a gente pode mudar, melhorar ou manter também a nossa opinião. Mas a gente tem que ter oportunidade, eventualmente, de mudar. É isso a característica de ser periódico. E a Constituição ainda fala assim, ó, igual valor para todos. Isso aqui parece óbvio, mas nem sempre foi assim. One man, one vote. Ah, já tá a campanha. Cada ser humano, cada pessoa, equivale apenas a um voto. Lógico, né? Parece lógico, mas nem sempre foi assim. Já existiram situações em que o sufrágio, o voto, uma pessoa às vezes podia votar pela sua família, pelas outras pessoas, e valia mais de um voto. Não. É eu, Adriane, votando, vale pela Adriane, não vale a Adriane, a Helena, a neta dela, não. Cada pessoa equivale a um voto, ok? Então, a gente pode dizer, inclusive, que o nosso sufrágio aqui, ele é igual, ele não é desigual, porque cada pessoa vai equivaler aqui a um único voto, tá? Porque às vezes a gente acha que é, lógico, né? Lógico hoje, né, meu amor? Mas nem sempre foi assim. O voto é livre. Professora, você viajou agora ali, né? Por quê? Porque você falou que é livre, mas não sei se você olhou ali no final, tá dizendo que é obrigatório também. Como que pode ser uma coisa livre e obrigatória ao mesmo tempo? Cuidado com isso aqui. O voto, ele é livre. Livre, e a liberdade é que ela se manifesta pela liberdade de escolha dos nossos representantes. Aliás, a característica de ser livre, ela depende diretamente da característica do voto secreto. Concorda comigo? Porque o voto secreto me assegura a liberdade da minha escolha. Então, eu posso chegar, o cara chega lá, não sei o quê, vota em mim, papapá, e eu falo, voto, pode contar comigo. Juntos chegaremos lá. Tinha uma brincadeira, os mais antigos, eu lembro do falando, que era a campanha da FIFE. Nossa senhora, agora entreguei a idade com força. Que era juntos chegaremos lá. Eita, anos 80, raiz, né? E daí o cara pode chegar lá e falar, e você fala, não, cara, voto em você, conta comigo, tamo junto. E chegar lá, meu amor, é você e a urninha. Entendeu? É você e sua consciência. Aí você vai lá e vota. Isso é ser livre. Ou seja, existe aqui uma liberdade de escolha. Ninguém vota por cabresto.
no Brasil. Quem vota, vota porque quer. Porque chega lá na urna, ó, vota do jeito que quiser. Ai, professora, mas ele falou que vai me dar umas telhas se eu votar nele, né? Não pode fazer isso, né? Não pode. Ai, a senhora também não pode aceitar? Não, né, gente? Não vamos ficar se vendendo aí por voto. Mas mesmo que você se corrompe, pegue lá as telhas, o que não deve, tô dizendo que não deve. Você vai lá e pega as telhas, você fala pro cara assim, aham, pode deixar, eu voto em você. Vai lá e vota em quem você quiser, porque o voto, ele é secreto. E você é livre para escolher em quem você quer votar. Então aqui, ó, esse livre está relacionado à liberdade de escolha do eleitor, do candidato. Inclusive, liberdade de não escolher nenhum candidato. Se você falar, não quero ninguém, você vai lá e vota branco. Não quero saber de nada, vai lá e vota nulo. Você tá entendendo? Então, você tem essa liberdade de escolha. Ele é personalíssimo. Isso aqui é bem legal também. Só pode a pessoa votar. Ele só pode ser exercido pela própria pessoa. Você não pode passar para ninguém, por exemplo, uma procuração para a pessoa votar por você. Então, imagine que você não vai estar lá na sessão eleitoral da sua cidade no dia da eleição, beleza? E daí você fala assim, mãe, vai lá votar para mim, por favor. Se eu te dar aqui uma procuração para mim, para você, você vai lá e vota para mim. Pode fazer isso aí? Não pode. Não pode. Não posso permitir que ninguém vote no meu lugar, porque o voto é algo personalíssimo. Você sabe que dá até para casar por procuração? Você sabia disso? Uma vez eu acompanhei um casamento por procuração. O marido, né, o noivo, na verdade, estava em um estado estrangeiro e para a noiva poder ir para lá, ela tinha que estar casada com ele, senão ela não ia conseguir os documentos e tal. E daí ele também não tinha condições de vir para cá, para o Brasil. E daí ele mandou uma procuração para a mãe dele casar, então, com a noiva dele, para ela, então, ir para lá casada. Você já pensou? Além de casar, ainda casou com a sogra. Olha que loucura isso, né? Claro que casou com o marido dela, mas casou por procuração. Então, veja, casar dá por procuração. Agora, votar não pode não, porque o voto, ele é personalíssimo. Então, aqui não pode votar por procuração, correspondência, personalíssimo. E ele é obrigatório. Só que aqui, cuidado, ele é obrigatório, mas não para todos. Então, cuidado, se vier assim na prova. O voto é obrigatório. Tá certo. O voto é obrigatório para todos os brasileiros. Aí, tá errado. O voto é obrigatório para todas as pessoas. Errado. É característica do voto ser obrigatório. Certo. Você tá entendendo como vem isso em prova? Então, é uma das características do voto ser obrigatório? Sim. Mas não é obrigatório para todas as pessoas. Você entendeu? Porque, por exemplo, o adolescente lá de 16 anos, ele pode fazer o alistamento, logo ele pode votar. Mas para ele, o voto ainda não é obrigatório. Mas é característica do voto no Brasil ser obrigatório? Sim, mas não para todas as pessoas que votam. Você entendeu aqui? Beleza. Aí vamos destacar um pouquinho mais. Eu posso dizer que essas características aqui são cláusulas pétreas, mas cuidado, presta bem atenção aqui. No texto da Constituição, ela vai me dizer assim, que é cláusula pétrea? O voto direto, secreto, universal e periódico. Isso aqui que eu destaquei. Você pode até conferir lá no artigo 60, parágrafo 4º, que vai dizer que é cláusula pétrea, o segundo, inclusive. O voto direto, secreto, universal e periódico. Mas eu posso extrair disso aqui, como característica do voto, aqui, ser de igual valor para todos. Posso tirar também, como desdobramento do voto secreto, o voto livre. Como desdobramento da ideia de direto, também o voto ser personalíssimo. Então, ninguém pode mexer no que do voto? No voto direto, secreto, universal e periódico.
Inclusive, eu não posso dizer aqui que o voto não vai ser de igual valor para todos. Uma pessoa poder votar por mais de uma pessoa. Não pode, né? Porque eu crio essa característica como decorrente das cláusulas pétreas. Ele é livre justamente porque é secreto. Ele é personalíssimo porque também é direto, porque eu voto naquela pessoa que eu quero escolher e eu não posso fazer isso através de procuração. Você está me entendendo? Agora, o que não é cláusula pétrea? Não é cláusula pétrea o voto enquanto obrigatório. Então, o voto obrigatório não é cláusula pétrea. Logo, eu posso ter uma emenda à Constituição Federal para trazer o voto aqui como facultativo para todas as pessoas, e não só para algumas, como a Constituição assim estabelece. Ok aqui? Muito bem. Só destacando aqui uma jurisprudência também do Supremo Tribunal Federal a respeito do voto, que o STF entendeu que a pessoa não precisa apresentar o título eleitoral para votar. Então, não é documento obrigatório, não é obrigatório o título eleitoral para votar. Mas como eu tenho que saber que aquela pessoa que está votando, dada a característica do voto ser personalíssimo, ela vai ter que apresentar um documento com foto. Então, ela vai ter que ter um documento lá que eu possa olhar e bater e fazer um cara crachá ali para saber que é ela mesma, tá? Então, não precisa do título, mas o STF falou, ó, mas tem que apresentar documento com foto. Então, se você lá, né, no dia da votação, não sabe onde está teu título, né? Às vezes é normal. Eita, cadê meu título? Ainda não fez o e-título, rapaz. Tem o e-título agora, que é tudo online. Mas você não está sabendo onde é que está e não tem como. Não tem problema. Leva lá um documento com foto que você vai conseguir votar, tá? E para a gente finalizar esse tópico, vou fazer a diferença entre sufrágio, voto e escrutínio. O escrutínio é como, por aqui, é o modo como se realiza o voto. Logo, o escrutínio ele pode ser público, aberto, ou secreto, sigiloso. Então, quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe? O nosso voto popular, que é esse que eu e você fazemos, ele se dá através de um escrutínio secreto. Sim ou não? Porque o voto, ele é secreto, voto popular. Mas existem votos que são dados através de escrutínio aberto. Quer ver? Quando os deputados, eles autorizam a instauração do impeachment. Então, quando lá o impeachment contra o presidente. E a Câmara dos Deputados vai autorizar a instauração do impeachment no Senado. Como que eles votam? Eles votam de forma aberta. Não tem lá, sim, pela família brasileira, sei que, tal. Ou seja, o escrutínio, o modo como eles votam é de forma aberta. Você está me entendendo? Mas o voto popular, ele se dá através do escrutínio secreto fechado. Então, o sufrágio, direito maior de votar e ser votado, que se materializa, tem como instrumento o voto, e o modo como se vota é o que chamamos de escrutínio, ok? E ficamos por aqui, então, nesse nosso bloco. Espero que você tenha gostado e até a próxima.